pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, né? De canal aí que busca conhecimento, que busca expansão consciencial. A gente tem falado muito, né? Da importância nessa era da informação, da gente também ter discernimento com relação à qualidade das informações que a gente tem recebido no nosso dia a dia, bem como as fontes também, nunca fazer de nada, né? Nem do que a gente vem falando aqui, nem do que a gente vem acessando por outros canais, né? Não fazer nada disso uma verdade absoluta. Nós estamos ainda muito mais numa busca por essas verdades, e mais do que numa busca pelas verdades, né? Buscar primeiro desenvolver ferramentas, né, interiores que possam, né, por consequência, nos direcionar a essas verdades, para que então, né, por meio da utilização dessas ferramentas, desses instrumentos, e a mediunidade é um meio muito efetivo para isso, dentre tantos outros, né, mas que a gente possa também lidar com o próprio processo de compreensão, de integralização com esses conhecimentos, né, de um ponto que a gente consiga então discernir, né? E aí é onde a grande mágica da expansão da consciência ela começa realmente a, a se concretizar, a se consolidar dentro de cada um de nós. Bem, nós vamos estar sempre lançando vídeos, né, curtos, pequenos vídeos com temas diferentes, muitos para responder questionamentos, perguntas de todos nós, de cada um de vocês que chegam até a nós, às vezes por uma intuição também, né, somos orientados a trazer alguma reflexão. Não vamos falar ensinamento porque nós não somos dono da verdade nem dono desse conhecimento, mas mais trazer informações, né, de forma um pouco mais refletida, um pouco mais elaborada, de modo que contribua, né, com esse ponto de vista que a gente tende, com a ressignificação dos nossos pontos de vista, né, que a gente tende às vezes defender mais do que propriamente buscar a verdade, né? O intuito dos nossos vídeos são sempre esses, né? De nos tornar permeáveis aos ensinamentos, né? E assim a gente vai criando, né? Pelo processo de iluminação, de expansão de consciência, nós vamos criando a ambiência propícia, né? À geração desse discernimento. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma coisa que talvez já devesse ser muito simples na nossa compreensão, que é o próprio processo da morte, né? E nesse caso eu não estou falando da morte em vida, né? Que são os ciclos que a gente vai finalizando no nosso dia a dia, mas da morte, o processo de desencarne, né? A que todos nós somos chamados e que nos iguala, né? Peremptoriamente no mesmo nível, né? De humanidade. E o que que a gente precisa, né? Buscar como conhecimento, né? Como a gente vem lidando com a morte, como a gente lida hoje com a morte, ou como a gente lidaria com a morte, caso acontecesse, né, próximo a nós. Porque isso vai acontecer, nós sabemos. Mas a questão é como eu vou me portar diante dessa verdade inexorável que uma hora vai chegar. O que a gente tem visto, tristemente, né, e muito causado pela nossa ignorância, a minha ignorância, a ignorância de todos nós, com um momento tão certo e tão verdadeiro na vida de todos nós, dos nossos familiares, das pessoas que nos amamos, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer para poder começar a ressignificar esse processo da morte física mesmo, do desencarne dentro da gente, é pensar sobre, é buscar conhecimento sobre isso. Não tem outra forma. Se a gente não começar a olhar para o conhecimento, para as verdades e buscar esse olhar de volta deles, no sentido de que a gente se entrelace e consiga realmente expandir nossa consciência em torno desse assunto que é tão difícil. Tem pessoas até que renegam simplesmente tocar no assunto. Então já passou da hora, né, nessa era da luz, na era em que a verdade quer se mostrar, precisa se mostrar e que a gente precisa estar apto a compreendê-la, né, a discernir o que é o que não é e a agir de forma condizente e dentro de uma coerência, né, que nós já temos condição de apresentar diante dessas verdades. Então, o que que a gente percebe na hora do enterro, do velório, né? Quantas pessoas, e espero que você que está me ouvindo não seja uma dessas pessoas que pensa dessa forma, ou que tem agido, ou que haja dessa forma. Esse vídeo é inclusive para tentar trazer algumas reflexões e alguns um significado diferenciado que possa fazer uma diferença na sua própria vida, na sua própria forma de ver, enxergar e até vivenciar essa experiência quando chegar a hora, né, dos nossos familiares desencarnarem aí. Então, a primeira questão é que essas pessoas, na hora do enterro, do velório, elas se perdem.
O primeiro ponto que a gente tem que avaliar é realmente a ignorância, sem pejorativismo, né? No sentido de não compreender quão difícil é o processo da morte para todos que estão envolvidos naquela situação. Então, se a gente analisar de forma mais profunda, seria muito egoísmo, né, me revoltar contra a morte e não pensar também um pouco nos meus parentes que também estão passando por essa mesma questão da morte de um familiar nosso, e eu, ao invés de tentar trazer paz, harmonia e entendimento, ou então que eu chore, que eu, obviamente, eu viva o meu luto profundamente ali, mas não a modo a criar mais problemas do que já estão. E aí vem outra questão muito importante da gente falar, que a gente não pode deixar isso para a hora que a morte de alguém, né, de algum dos nossos familiares se apresentar. Por isso, nós devemos sim buscar compreender a morte, falar sobre a morte, né, ir ressignificando algumas crenças antigas que não cabem mais nesse momento, né, da nossa evolução. E é assim, buscando, que eu vou lidando, que eu vou me afinizando com esses sentidos e tudo vai fazendo mais sentido, né, na nossa vida e vai estar trazendo uma calma, uma serenidade, né, que já deveria estar um pouco mais consolidada dentro de cada um de nós quando falamos de morte, considerando que já viemos passando por esse processo há milhares, né, séculos, há milhares de anos talvez. Então a questão é essa. Então, no momento da morte, eu tenho que analisar o seguinte: é uma situação difícil para todos nós, né? Para todos os meus familiares. Então, eu não vou colocar mais peso, né? Eu também não vou tentar lidar de uma morte de uma forma madura, né? Na hora que isso está ocorrendo. Ou seja, eu preciso estar me preparando, né, antecipadamente. Eu preciso me antecipar a essas ocorrências. Então, no dia a dia, buscar conhecimentos, né, que me engrandeçam, que me traga clareza, que me traga lucidez, cada vez mais lucidez com relação a esse processo que é inevitável e que é sim uma obra, né? Faz parte da construção dessa obra divina e é sim, se é uma lei criada por Deus, só pode ser uma coisa boa. O que está realmente nos afastando dessas verdades é a nossa crença, né, em achar que a morte é ruim. Então, o primeiro ponto é esse que eu falei, essa questão da gente não ser um peso a mais, né, no contexto familiar, no contexto das amizades, ou seja, já estamos todos lidando com uma situação difícil, que é a morte, né, o luto daquele parente, daquele amigo amado. Então, eu não vou ser mais um peso, mais um problema, né? Então, e obviamente nós não estamos ignorando a dor dessas pessoas, nós estamos tentando projetar luz onde existe treva, né? Treva no sentido de conhecimento. Nós estamos tentando projetar conhecimento onde existe ignorância, no sentido de ausência do conhecimento. Então, obviamente, nós não vamos criticar essas pessoas. E esse vídeo inclusive, dentro desse contexto, de trazer um pouco mais clareza para todos nós, né? Mas de tentar tranquilizar, né? Cada um de vocês, a cada um de nós, dentro desse processo do que é a morte e como lidar com ela. Então, primeira coisa, eu não posso ser egoísta de tal forma de ignorar, né, o peso que isso já tem, a dificuldade que os próximos, as pessoas próximas a mim já estão vivendo, né, nesse luto, nessa morte de alguém amado, e colocar mais peso. Então, frases como não, por favor, não morra, mas assim, eu quero ir junto, me leva junto, me enterrem junto, né? Essas frases de muito peso que mostram assim o quão distante a pessoa está da própria confiança em Deus, da própria fé, né? Porque sendo esta uma lei de Deus, né? Da gente estar compreendendo isso, nos aproximando de Deus, de forma a nos trazer mais serenidade neste momento, que são sim difíceis, nós não podemos ignorar, mas essas frases muito pesadas que causam um efeito muito ruim e traz um peso muito maior, além de que não resolve nada, né? Só nos coloca num, que eu costumo dizer, de um curto-circuito mental e emocional que não só nos faz muito mal, né? Porque a gente está reafirmando crenças profundamente ilusórias que renegam a própria lei de Deus, né? E por outro lado, sendo extremamente egoístas, né? Ao colocar mais peso numa situação que já é uma das mais difíceis de lidar no nosso dia a dia. Outra questão importante é que não tem outra forma, né, de aprendermos a lidar com alguma coisa se não for lidando com ela. E como eu falei, não podemos deixar para o momento do desencarne de alguém amado, né, para poder lidar com todas essas questões. Então, o que que é melhor a gente fazer? E dividindo isso em tarefas durante os nossos dias. A gente precisa pensar na morte, sim, a gente precisa refletir sobre a morte dos nossos parentes, das pessoas que nós amamos,
mas do nosso ponto de luz, do nosso ponto de consciência. E sendo luz, consciência, conhecimento, nós temos que buscar conhecimento. Nós temos que falar sobre a morte de uma forma mais amena, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais harmônica, inclusive com os planos de Deus para cada um de nós, né, com as verdades de Deus, parar de questionarmos, como a gente sempre fala, a lógica de Deus, a lógica da vida, e começar a questionar a nossa lógica, ou seja, como nós estamos lidando, qual a lógica das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas próprias crenças no dia a dia. Precisamos ressignificar e colocar isso em sintonia com o Dharma, que é a própria lei, né, que é o próprio Deus em movimento por meio dos seus atributos, né, das suas criações, das suas leis, como assim sempre falamos. Outra coisa muito importante, né, extremamente importante, talvez a mais importante em tudo isso que eu vou falar, é a questão da nossa mente, né? A nossa mente é um instrumento muito poderoso, mas que poucos de nós sabem usar, se não quase ninguém, né, sabe usar esse instrumento poderosíssimo. E na hora de dar com uma verdade tão inexorável, tão profunda e tão reformadora, né, de tudo que há na vida, ou seja, essa passagem para um outro plano de vida, essa verdade ela assusta quando a gente não se prepara. Então, nós precisamos reeducar a nossa mente. E novamente eu chamo a atenção para a gente fazer isso no dia a dia. Eu não posso deixar para lidar com a morte na hora que ela se apresenta. Eu tenho que começar a me preparar sempre, mas da forma positiva, né? Sem drama, com conhecimento, com sabedoria, compreendendo as leis divinas e tudo mais, a nossa própria religiosidade e espiritualidade para quem tem esses caminhos, ou simplesmente a questão de buscar as razões do próprio ser e mudar, né, a faixa de existência no ser. Mas a nossa mente ela é poderosíssima, só que ela tem como um instrumento do ser humano, ela tem que estar sob o domínio do ser humano. Então, na hora da morte, ou na hora que a morte se aproxima, às vezes por meio de uma doença em alguém, né, de alguém que a gente ama bastante, nós não podemos deixar nossa mente levar do jeito que ela quer e para onde ela quer. É aí onde a gente dá, com base no nosso conhecimento, da nossa base de luz, as rédeas, né, para esse pensamento e projeta ele nas verdades. Né? Porque essas ilusões que nós viemos, nessas crenças ilusórias que nós viemos vitalizando ao longo, aos séculos das nossas reencarnações, nós vamos ter que mudar a nossa postura para ressignificar isso. Então, quando o seu pensamento tentar te mostrar nesse momento que você perdeu a pessoa, não existe, ninguém perde ninguém, muito pelo contrário, né? As pessoas espiritualizadas nos relatam com muita solidez, né? Com muita lucidez, a questão de que quando foi feito o desenlace carnal de alguém, ele sentiu muito, esse alguém muito mais próximo, né? E isso eu posso falar para vocês, uma experiência que eu tive minha, né, com o meu pai, que hoje é desencarnado, e que eu sinto uma conexão, uma sintonia muito mais fina, muito mais próxima com ele do que quando estávamos, né, os dois encarnados, quando ele estava encarnado neste plano. Então, o primeiro ponto é esse: dar um limite para minha mente e também dar um foco para ela saudável, um foco que me faça bem. Isso é imprescindível. O primeiro bom efeito de quando eu dou um limite, um foco para minha mente, para os meus pensamentos, é a minha serenidade, né? Emocional. Isso por si só já deveria valer por tudo, mas tem muitos outros ganhos, né? Então, eu dando uma direção para minha mente, então eu não vou pensar que eu perdi, que eu nunca mais vou ver, né? Nós, como bons espíritos, acreditamos na posteridade, na vida verdadeira, que não é essa, como Cristo bem deixou assinalado, né? Que é ainda que virá, e ela é muito mais feliz, gente. Lá nós podemos, outros pontos que nós podemos refletir dentro das verdades, né? Já nos são trazidas por muitos irmãos mensageiros da luz. Lá nós vamos recuperar a nossa saúde. Então pensem só, é, uma pessoa da sua família que desencarna bastante idosa, cheia de doenças, ela vai poder recuperar a vitalidade, a saúde. Nós temos que começar a dar um outro direcionamento, e esse direcionamento para as verdades que nós sabemos, né, que já estão taxativamente aí à nossa disposição. Basta a gente buscar e nos relacionar com essas verdades. Então, nós sabemos que do lado de lá nós vamos recuperar a nossa jovialidade, nós vamos recuperar a nossa saúde. Então, como eu não vou querer um parente meu que às vezes muito debilitado por questão de saúde, recupere a saúde? Como eu não vou querer que esse parente ou esse amigo, essa pessoa tão amada, que eu quero tanto bem, tenha uma oportunidade de se refazer, ainda num plano ainda mais sutil, né, onde aquela pessoa que obviamente viveu com boa consciência, né, aqui vai ter um lugar muito muito especial de bom amparo, uma colônia, né, as colônias espirituais aí de luz,
onde essas pessoas vão poder direcionar toda a vivência dela, não para sobrevivência, subsistência, dor e sofrimento, mas mais propriamente para o engrandecimento da alma, do próprio espírito, né? O enriquecimento dessa vida interior, tal vida, né? A vida que a gente nunca deixa de falar. Outro ponto importante também de analisarmos é que esse processo de morrer em vida, nós fazemos ao longo de todas as existências, né? Nesse plano encarnatório que nós estamos, mas de forma muito peculiar nós fazemos isso, né? De certa forma, né? Por uma aproximação, obviamente, quando nós vamos dormir, né? Ou seja, nós nos desligamos um pouco mais dos nossos corpos e vamos ter experiências mais espirituais, né? Todas as pessoas que estão assim no seu devido equilíbrio gostam, né, de dormir, enfim, alguns até exageram, né? Exagero é sempre ruim, obviamente, mas enfim, este momento, ou seja, não é algo que a gente está fazendo que a gente nunca fez. Primeiro, porque não é a primeira vez que nós estamos desencarnando, né? Quantas vezes nós desencarnamos já que nós estamos aqui novamente com medo de desencarnar? Ou seja, é a certeza de que a vida continua, que é simplesmente um momento de transformação e dentro de um projeto kármico, né, de um projeto maior que é bom para cada um de nós que passa por esse processo. Então, ao invés de eu ficar me debatendo com os meus pensamentos, com medo de fazer algo que eu já fiz várias vezes, já passei várias vezes e ainda vou ter que passar tantas vezes, o que a gente observa é que há uma má compreensão da minha parte, ou seja, em vez de projetar um pouco do meu conhecimento ou das minhas experiências em tantas vezes pelas quais eu já passei por esse processo de morte, e até quando a gente vai dormir, esse desprendimento do espírito, essa maior liberdade que a gente tem no plano espiritual, ou seja, ao invés de eu projetar essas verdades, eu estou projetando e revitalizando, reafirmando crenças errôneas, ilusórias que me fazem sofrer, que só me trazem dor e que não me ajudam em nada e nem ajudam aqueles que estão ao meu redor, né? Esses são pontos importantíssimos que a gente não pode mais continuar nos colocando de rogados diante dessas verdades, diante dessas diretrizes, né, tão claras que a espiritualidade e as nossas próprias experiências, a nossa própria bagagem, né, reencarnatória, está aí o tempo inteiro tentando nos chamar a atenção. E aquele outro ponto, daquele medo, aquele pavor, né, de perder a pessoa amada, lembrando que a gente não perde ninguém, né, e tampouco a gente vai achar ninguém, mas isso não existe, isso é uma ilusão, a gente já tem maturidade espiritual suficiente, né, para compreender essas questões, se não temos, devemos buscar, os instrumentos são vários para buscar esses conhecimentos, mas eu preciso ter em mente essas certezas, eu preciso me relacionar mais com essas certezas, com essas verdades, com esses conhecimentos, para que eu vá, então, digredindo, né? Ou seja, que eu vá ressignificando aquelas crenças ilusórias que em nada me fazia bem, só me fazia sofrer e me trazia mal. E aí é importante nós buscarmos compreender as leis, né? Quais são as leis da vida. Precisamos compreender que a verdadeira vida não é aqui. Nós temos muitas fontes, inclusive o próprio Evangelho do Cristo. Nós temos os grandes mensageiros de luz que estão sempre nos trazendo mensagens. Temos livros que tratam disso, das colônias espirituais. Vamos tentar compreender um pouco mais das colônias espirituais e ver como é boa a vida lá, uma vida harmoniosa, uma vida bela, uma vida de saúde, né? Uma vida onde nós podemos fazer o que nos faz bem, onde nós nos desapegamos das coisas que nos faz mal, onde nós ressignificamos profundamente, né, todas as nossas ilusões, exatamente para que quando numa próxima reencarnação, quando aconteça, a gente venha com mais sabedoria, de forma mais consciente e tenha uma vida mais tranquila, mais feliz. Eu acho muito forte também essa questão de recuperar o próprio sentido da vida do lado de lá, ou seja, a saúde, recuperar a jovialidade, recuperar a disposição, porque em muitos casos, né, do desencarne aqui é debaixo de muito sofrimento, próprio finalizar do fluido vital do ser, né? Deveria ser só pela velhice, mas tristemente a gente sabe que não é, por motivos outros, né, que não cabem agora citar, mas enfim, nós precisamos dar delimitações à nossa mente dentro das verdades, porque o que tem delimitado as nossas mentes, aliás, o que tem limitado as nossas mentes, infelizmente, tristemente, tem sido as ilusões, as verdidas, a, a, as inverdades, né, as ilusões, as inverdades, as mentiras que nós contamos para nós mesmos e até para os outros, às vezes, as mentiras que nós pintamos de verdade e que não tem nada de verdade. Então, pessoal, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Me delonguei até mais do que eu
que eu gostaria de ter me delongado, mas a questão é essa: nós não vamos morrer, nós vamos nascer por uma outra vida ainda melhor, mais saudável, com mais vitalidade, com mais jovialidade, com um pouco mais de conhecimento, porque creio piamente que nas colônias espirituais nós vamos ter acesso a conhecimentos mais verdadeiros, mais profundos, né, desse astral mais superior. Então, ou seja, não vou mais limitar a minha vivência, a minha crença com o meu sistema de inverdade e de ilusões. Eu vou delimitar o meu pensamento diante da consciência mais expandida por meio do conhecimento, que nos eleva e nos coloca nesse estado de paz, de serenidade e tranquilidade diante do momento tão difícil ainda para todos nós da humanidade. Enfim, todos possam se valer aí desses conhecimentos, dessas pequenas reflexões que eu trouxe, mas que a gente possa mudar, nos ressignificarmos, né, de dentro para fora. Fiquem com Deus e até mais.